Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, como nós fazemos sempre. E em sequência, hoje nós leremos o capítulo de número 7 do livro do profeta Amós, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Vamos orar? Senhor, meu Deus, graças te damos, meu Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos concede de cultuarmos ao Senhor, de buscarmos a tua presença, de termos ao Senhor a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco, não por causa de eventos sobrenaturais ou arrepios, mas porque confiamos plenamente na tua palavra, de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que nós, reunidos na tua presença, Senhor, é agradável a ti. Por isso, Senhor, nós te rogamos nesse instante, pela tua misericórdia, que o Senhor fale conosco. Nosso desejo sincero é ouvir a sua voz. Senhor, não permita, meu Pai, que o nosso coração divague, que nossa mente caminhe longe dos teus ensinamentos, que venhamos com a nossa imaginação fugir desse lugar. Não permita também, Senhor, que Satanás roube do coração a palavra implantada, trazendo-nos ao Senhor lembrança de tarefas. Dá-nos ao Senhor a graça e o privilégio de sermos, ao Senhor, terra fértil hoje, para ouvir, para receber e para frutificar com base na tua palavra. É no nome de Cristo que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, um Deus aleijado de seus atributos é o que basicamente se vê na maioria da mente das pessoas hoje, em especial até dos crentes. De alguma forma, parece que as qualidades, os atributos de Deus são escolhidos a dedo, para que eu só tenha de Deus o que eu gosto de Deus. De forma que um tem um Deus de amor, o outro tem um Deus muito complacente, o outro tem um Deus muito tolerante, o outro tem um Deus muito companheiro, o outro um Deus muito consolador. Cada um escolhe uma face de Cristo, uma face de Deus, e tenta caminhar de acordo com essa face, achando que com isso conhece e adora o verdadeiro Deus. Se nós quisermos conhecer e adorar o verdadeiro Deus, não podemos nos ater a um somente de seus atributos, mas precisamos conhecer como Deus lida conosco, com o nosso pecado, e como seus atributos se comunicam no que diz respeito à forma como Ele nos trata em meio aos nossos pecados. Nós precisamos saber como Deus reage a cada fato do que acontece, e como Ele lida com a maneira quando nós desobedecemos ao Senhor. Nós precisamos saber como Deus é, para sabermos exatamente como nos portarmos diante dele. Do contrário, nós vamos ficar completamente perdidos. Daí então a necessidade
de compreendermos quando o Senhor se levanta para nos instruir no que diz respeito aos nossos pecados. Nós precisamos saber como é o nosso Deus, quais são os atributos que Ele revela, para que nós possamos lidar com a forma como Ele lida com os nossos pecados. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no capítulo 7 de Amós. Deus se mostra em seus atributos para o seu povo, para que seu povo entenda como é que Ele lida com os pecados desse povo. O livro do profeta Amós, queridos, é dividido basicamente em 3 blocos. O primeiro bloco está ainda no capítulo 1 e parte do versículo do capítulo 2, onde ele vai fazer uma série de profecias, de proclamações contra todas as nações. Todas as nações conhecidas recebem da parte dele um veredito, dizendo que o Senhor não iria mais tolerar os pecados deles e que o Senhor iria puni-los. Mas logo em seguida ele foca agora com uma série de sermões, a partir do capítulo 2 até o capítulo número 6, sermões que são dirigidos especificamente ao povo de Israel, ao reino do norte. Israel estava dividido em 2, você tinha Judá de um lado e Israel do outro. Interessante que o Senhor tira Amós da fazenda, lidando com gado, e leva Amós justamente para o reino do norte, leva Amós lá para perto de Betel, para proclamar essa mensagem do Senhor lá. E a mensagem dele nos últimos sermões foi que o Senhor não toleraria mais os pecados de Israel e que estava providenciando juízo contra Israel. Ele pregou por todos esses capítulos. Mas agora, a terceira parte do livro se inicia aqui no capítulo número 7. É uma sequência de 5 visões. Nesse texto que nós acabamos de ler, tem 3, haverá uma 4ª visão ainda no capítulo de número 8, e no capítulo número 9, uma última visão seguida de uma bênção sobre Israel. Essas visões eram uma forma que Deus encontrou de instruir o próprio profeta, na forma não só como Deus estava se levantando contra o povo, mas na forma como o Senhor iria conduzir o juízo sobre o povo. Ele usa uma série de imagens aqui, vocês já notaram. Ele usa gafanhotos, ele usa fogo, ele usa um prumo. Mais tarde, no capítulo número 8, ele vai usar um cesto de frutas. Ele vai, aos poucos, apresentando essas imagens para nos mostrar que, de alguma forma, o Senhor ainda está tratando com o seu povo e o Senhor está resolvendo os problemas do seu povo. Ele mostra, meus queridos, nessas primeiras visões aqui, como o Senhor estaria trabalhando o pecado do povo e como esse pecado era grave diante dos olhos de Deus. Mas, em especial, queridos, essas mensagens, elas têm alguma coisa em comum. Não sei se vocês notaram. As mensagens sempre começam com a expressão, isso me fez ver o Senhor. Está aí no versículo número 1, ele começa dizendo, isso me fez ver o Senhor. Versículo número 4, a mesma coisa, isso me mostrou o Senhor Deus. Depois no versículo 7, mostrou-me também isto. Todas essas mensagens são o Senhor mostrando algo para o profeta, dando uma visão ao profeta. E a última visão também, lá no capítulo número 9, onde ele vai concluir todo o seu raciocínio. Essa visão é em primeira pessoa. É o próprio profeta que viu isso. Ele mesmo contemplou isso, mas ele não é o personagem principal. Se você prestar atenção, a mensagem basicamente é Deus que conduz todas as visões. Em nenhum momento o profeta ele é protagonista no evento. É Deus que conduz tudo. É Deus que mostra, é Deus que faz as perguntas, de forma que temos um padrão aqui. As 2 primeiras visões que nós vamos trabalhar hoje, em todas as 2, Deus está fazendo alguma coisa e que em seguida o profeta faz uma intercessão. As 2 próximas visões, o Senhor mostra algo para o profeta e faz uma pergunta ao profeta. Em cima da pergunta do profeta é que Deus vai trazer a sua visão. De forma que o protagonista aqui é Deus. Deus mostra como é que ele lida com o pecado do povo. E à medida que ele mostra como ele lida com o pecado do povo, ele traz em primeiro lugar uma ameaça nas 2 primeiras visões, mas no final ele traz um fundamento para o seu juízo que ele está pretendendo. Nesse momento ele apresenta então os seus atributos, ele apresenta quem ele é, e ao mostrar quem ele é, na forma como ele lida com os nossos pecados, com os pecados de Israel, nós podemos deduzir também a maneira como nós deveríamos nos portar diante desse Deus especial.
E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, rapidamente. Os atributos divinos diante do pecado. O texto nos traz pelo menos 3 atributos dentro dessas três visões. O primeiro atributo está aí do versículo número 1 ao versículo número 3. O texto nos mostra que o Senhor, Ele é misericordioso. O texto começa falando sobre qual é o juízo. São 3 juízos solenes que Deus vai trazer contra a nação de Israel. O primeiro de cara está logo aí nos versículos 1 e 2. O texto diz assim: isto me fez ver o Senhor Deus, eis que Ele formava gafanhotos. A primeira figura que o Senhor vai usar aqui é gafanhotos. A pergunta que se faz é: isso aqui é uma ilustração, é uma imagem de coisas que o Senhor iria fazer, ou isso aqui é real? Ao que tudo indica, meus queridos, isso aqui é real. Isso aqui é um plano de Deus mesmo, era assim que Ele iria fazer as coisas. Isso aqui não é uma imagem de alguma coisa extra, como por exemplo gafanhotos como nações vizinhas. Não é isso aqui. Ele está dizendo que Ele vai trazer gafanhotos mesmos. E aqui é um gafanhoto muito específico. Há vários tipos de gafanhotos na Bíblia, descrição para vários tipos deles. Esse aqui é o mais voraz de todos. É o chamado gafanhoto cortador. Era um gafanhoto, queridos, que tinha uma fome tão voraz que ele não comia só as folhinhas, não, ele comia até o talo. Ele comia tudo, e ele vinha sempre em nuvem, e por onde passava, destruía tudo. Mas eu quero que você note uma coisa logo de cara aqui. Esses gafanhotos não surgem, eles não são uma calamidade da natureza, eles não são uma coisa que acontece por acaso. O texto diz que o Senhor mostrou para Amós que ele estava formando gafanhotos. A palavra que ele usa para formar aqui é a mesma palavra para um artesão produzindo um objeto, para um oleiro produzindo um vaso. É como que dizendo: eu estou formando esses animais, sou eu que estou os produzindo. Esses gafanhotos não iriam surgir, eles estavam sendo produzidos especificamente para esse evento por Deus. De forma que o juízo que Deus estava começando a levantar sobre esse povo não era uma mera epidemia, uma catástrofe natural, era uma ação direta da mão de Deus. Deus estava iniciando um processo de destruição contra Israel e Ele em pessoa estava se encarregando da produção desse juízo. E a forma como Ele escolheu fazer era por meio de gafanhotos. Não é a primeira vez que isso acontece, meus irmãos, pelo contrário, por várias vezes a Escritura vai fazer referência do uso desse tipo de animal como uma forma de castigar o povo, inclusive lá em Deuteronômio, como parte das punições pela quebra da aliança, o Senhor estava dizendo justamente que enviaria esse tipo de gafanhoto contra o povo. E Deus está agora, meus irmãos, sendo fiel à sua aliança, porque Israel tinha quebrado a aliança, eles tinham se metido em idolatria, eles tinham oprimido os pobres, eles tinham enriquecido a rodo por causa do roubo e do suborno. E Deus agora quer puni-los por causa dos seus pecados, porque já chegou a esgotar. E Ele chega agora e diz: eu vou fazer isso, tirando tudo que eles têm. É por isso que o texto diz assim: do mesmo jeito que eu já ameacei, lá em Deuteronômio 28, e do jeito que eu já fiz isso em muitos outros lugares, Ele diz: agora eu vou usá-los como agentes. Esses gafanhotos vão surgir. Mas eles não vão surgir do nada. O texto diz que eles vão surgir na hora certa. Versículo número 1. Acompanha comigo aí. O texto diz que eles vão surgir ao surgir o rebento da erva serôdia. Isso aqui é interessante, porque ele faz questão de descrever o momento exato em que Deus enviaria esses animais, no momento da erva serôdia. Era a primeira colheita. Era o primeiro tirar dos frutos da terra. Essas ervas serôdias eram as primícias da terra. Só que tem um detalhe. Em Israel, na época de Amós, havia um acordo onde você pagava o seu imposto, entregando a sua colheita para o rei. Nessa época, o rei era Jeroboão II. E Jeroboão II tinha um exército muito grande.
E por causa desse exército, ele precisava alimentá-los. A regra era, a primeira colheita que vocês tiram, essa colheita vai toda para o rei. A segunda colheita é do povo. Então você tirava 2 colheitas no ano. Na primeira você dava toda para o governo. Era um imposto de renda. Você tinha que dar lá o seu imposto todinho, pagar o imposto, o que você colhia ia para eles. Na segunda colheita, aquilo que você colhia era seu. Mais ou menos como acontece no Brasil. Metade do ano a gente trabalha para o governo, na outra metade a gente trabalha para a gente. Quase a mesma coisa, a gente está acostumado com isso. Mas o que acontece aqui é que esse gafanhoto iria chegar exatamente no rebento, quando estava começando a surgir as ervas. Essas ervas elas eram usadas para tudo, desde alimento para animal, até para a produção de tijolos, ela era usada para tudo. E o texto nos diz que quando ela começa a surgir, Deus manda gafanhoto. O que Deus está fazendo, na verdade, é Deus retirando o sustento do reinado. Olha o final do versículo 1. E era a erva serôdia, depois das findas as ceifas do rei. O Senhor iria tirar o sustento do reinado, mas não só isso. O gafanhoto iria comer tudo, de um jeito que iria comer todas as colheitas, versículo número 2, tendo eles comido de todo a erva da terra. Ele não ia só comer essas ervas iniciais que pertenciam ao rei, ele iria comer a colheita inteira. O Senhor estava preparando um grupo de gafanhotos que iriam arrasar com toda a colheita de Israel. Queridos, nós precisamos nos lembrar que eles não tinham outra maneira de subsistência, não existia outro jeito. Se eles quisessem comer, eles tinham que plantar, e se eles não tinham que colher, eles não tinham o que comer, não tinham o que fazer. De repente o Senhor está dizendo, eu vou tirar o sustento do rei, eu vou tirar o sustento político, e eu vou tirar o sustento do povo. O que vai acontecer com Israel se o Senhor tira toda a comida deles de uma vez só desse jeito? O que acontece com o povo de Deus se o Senhor de repente resolve mandar um gafanhoto que vai comer tudo o que eles têm? O que acontece? O povo morre. O povo morre. Deus está dizendo, eu vou matar todo mundo de fome. É isso que eu vou fazer. Mas de repente aqui, Senhor, meus irmãos, o Senhor, depois de resolver cortar a renda do rei, cortar a renda do povo, o texto nos diz que no versículo 2, Amós resolveu intervir. E Amós aqui assume um papel interessante. Nos mesmos moldes do Salmo 99 que nós lemos hoje à noite. Moisés intercede, Samuel intercede, e o Senhor ouve a oração deles, e o Senhor os atende. Da mesma forma que Amós também se coloca na posição de intercessor, ele se apresenta para rogar, mas notem que ele não tem muita coisa para dizer, porque simplesmente o povo merece aquilo. Ele já tinha dito isso antes, ele gastou vários sermões dizendo isso, que o povo merecia o castigo do Senhor. Ele não pode usar simplesmente o recurso de dizer, Senhor, eles não merecem morrer de fome, porque eles mereciam mesmo. Deus não estava fazendo nada mais do que cumprindo a sua parte na aliança. A parte da aliança era Deus trazer realmente gafanhotos. Como é que Amós vai resolver essa situação? Versículo número 2 diz assim, que tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu. O que é que ele diz? Senhor Deus. Essa é a expressão que ele mais usa aqui, notaram? Ele já começou no versículo 1 dizendo Senhor Deus. Ele agora repete, Senhor Deus. O Deus que governa o mundo, mas aquele que também é o Senhor de Israel, o Senhor com caixa alta aqui, o Deus que tem aliança com o seu povo, o Deus que tem aliança com Israel. E ele clama ao Senhor dizendo assim, Senhor Deus, perdoa. Ele não pode chegar para Deus, queridos, e usar nenhum tipo de mérito da parte do povo. Não existe nenhum mérito. O povo não merece nada por causa dos pecados deles. Os pecados deles estavam exigindo justamente a punição. Eles têm merecimento, é justamente nessa fome. É por isso que o profeta não chega aqui dizendo, Senhor, veja para o teu povo. Não olhe não, Senhor, perdoa. Segundo lugar, é um pedido humilde. Ele não tem mais nada a fazer, ele só pode dizer, Senhor, tenha misericórdia deles.
Senhor, tenha pena deles. Ele usa a expressão, eu te rogo. É a mesma expressão para, por favor, tenha misericórdia, exerça alguma misericórdia. Não existe nenhum mérito no povo. O povo merece a condenação, o povo merece o que Deus está fazendo, mas de repente o profeta chega e diz, Senhor, tenha misericórdia, eles são pequenos. Tenha pena de Jacó. Jacó vai morrer. Jacó, ele é pequeno. Mas é interessante isso, porque não era assim que Jacó se enxergava. Israel não se enxergava pequeno. Se você se lembra, o mês passado, no capítulo 6, nós vimos um povo orgulhoso, um povo que se achava a maior potência mundial, um povo que se gabava das suas grandes conquistas, a tal ponto que Deus foi irônico aí no versículo número 13 do capítulo 6. Se você for olhar o capítulo 13, ele diz assim, no que é que o povo se gaba? Vocês se alegram com Lodebar, vocês se alegram com a cidade que vocês conquistaram, chamada Lodebar, e vocês dizem, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Vocês se lembram que eu falei o mês passado, que Lodebar significa nada, que Carnaim significa poder imaginário. Deus fica fazendo uma ironia com eles, dizendo, do que é que vocês se gabam? Vocês se gabam de conquistar nada, e poder conseguir com as próprias mãos alguma coisa imaginária. Eles não tinham absolutamente nada, mas eles achavam que eram poderosos. Tem uma igreja em Apocalipse que faz a mesma coisa, que acha que é rica, que acha que é poderosa, e o Senhor de repente olha para ela e diz, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Era assim que Israel se sentia, super potente, super poderoso. Amós chega aqui e descreve exatamente como é que o povo de Israel é. Eles são pequenos, Senhor. Qual é a base que Amós tem para pedir a Deus que Deus não castigue o povo? Tenha misericórdia e perdoe. Queridos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos nos lembrar, em primeiro lugar, da nossa condição de pecadores, porque de forma arrogante nós nos portamos da mesma maneira que Israel. Nós nos gabamos de Lodebar, nós nos gabamos de fazer alguma coisa, quando na verdade nós não temos mérito nenhum. Não existe nenhuma obra que você possa fazer na face da terra que possa servir como argumento para convencer Deus a te perdoar. A única coisa que nós podemos fazer diante de Deus é reconhecer que o nosso Deus, Ele é misericordioso, que o nosso Deus nos perdoa, não com base no que eu faço ou deixo de fazer, mas Ele perdoa simplesmente com base na sua misericórdia, porque eu não possuo nada para dar em troca, não tenho nada. No texto de Hebreus que nós lemos, ele diz exatamente, sacrifícios e oferta não requeres, porque sangue de boi não perdoa pecados, não tem nada que eu possa oferecer, mas o sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus, esse que morreu de uma vez por todas por nós, Ele é a base para o perdão, é por causa dele que a misericórdia do Senhor pode ser executada. E sabe o que é bonito nisso? Versículo número 3, o texto diz assim, então o Senhor se arrependeu disso. Você pode estar pensando, como é que Deus pode se arrepender? O arrependimento do homem diz respeito quando ele detecta que fez alguma coisa errada e, descobrindo isso que ele fez alguma coisa errada, ele procura corrigir aquilo que ele fez de errado. Isso é arrependimento. Mas não é assim que funciona com Deus, porque Deus não faz nada de errado. O que acontece aqui é porque não tinha uma palavra melhor para colocar, porque não tinha como descrever o que Deus estava fazendo naquele momento. Isso nós chamamos aqui de antropopatismo, que é quando nós atribuímos sentimentos a Deus, porque nós não conseguimos descrevê-lo como deveríamos. O que está acontecendo aqui é que Deus está abandonando a sua ira. Deus está simplesmente abrindo mão de castigar esse povo por meio dos gafanhotos. E ele diz assim, versículo 3, ele simplesmente diz, não acontecerá, disse o Senhor.
Acho isso aqui incrível, porque ele podia dizer um monte de coisa. Diz, mas Amós, como é que você se atreve a interceder por esse povo? Mas Amós, você não está vendo o que esse povo está fazendo, Amós. Você não está vendo essa situação, mas Amós, como intercessor, ele se compadece do pecado do povo, ele se compadece da situação do povo, e ele se compadece do juízo que Deus vai exercer sobre o povo, de forma que o autor aos Hebreus também diz que nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas transgressões, dos nossos pecados, e que nos perdoe. Jesus Cristo é aquele que se compadece de nós, que intercede por nós e que nos garante a certeza de que nós seremos alvos da misericórdia. É por isso que Deus nem sequer questiona a frase de Amós. Amós diz, Senhor, perdoa, por favor, perdoa, o povo é pequeno e vai ser destruído. E ele diz, tá bom, não vai acontecer mais. O que aconteceu com os gafanhotos? Foi suspenso. Não vai vir mais gafanhoto. Não virá mais gafanhoto. A misericórdia do Senhor foi maior. A misericórdia do Senhor cobriu os pecados do povo, de forma que ele chega aqui e diz, não, eu não vou mais mandar gafanhoto, eu vou perdoá-los. Com base no que eles são bons? Não, eles não são bons. Eles são muito maus. Mas eu vou perdoá-los por causa da misericórdia. Não vai vir mais gafanhoto. O atributo divino diante do pecado. Primeiro atributo, o atributo da misericórdia. Segundo atributo divino diante do pecado que o texto nos apresenta, meus irmãos, está aí a partir do versículo número 4. O Senhor, Ele é gracioso. Versículo número 4 diz assim, isso me mostrou o Senhor Deus, a mesma expressão do versículo 1. Deus, de novo, mostra alguma coisa para Amós. Deus está mostrando o que vai fazer com o povo, como é que ele vai julgar o povo. E dessa vez ele faz diferente, porque lá atrás o texto nos diz, versículo 1, que ele formou, como um oleiro forma um barro, formou gafanhotos para comer a comida do povo. Agora ele faz diferente, versículo número 4 diz assim, eis que o Senhor Deus chamou o fogo. O fogo não surgiu, não foi uma catástrofe natural de novo, pelo contrário, de novo é Deus quem executa. Deus o tempo todo ficou chamando o povo ao arrependimento, e ninguém atendeu o chamado do Senhor para o arrependimento. Mas aqui é diferente, o texto nos diz que o Senhor chamou fogo. O perdão divino foi concedido no que diz respeito aos gafanhotos, mas aqui agora, ele diz, eu quero fogo. E o Senhor convocou o fogo, o Senhor chamou o fogo para exercer justiça. O Senhor quer que as coisas aconteçam do jeito da sua justiça, da forma justa como Ele se comporta, de acordo com o juízo justo dele. E por isso ele diz, eu vou convocar fogo. A pergunta é, o que é que ele quer dizer com fogo aqui? Será que ele está falando de incêndios? Não, não é incêndio. É uma coisa um pouco mais complicada. O que ele está chamando aqui, na verdade, são os raios de sol numa seca impossível de ser contida. É isso que ele está chamando aqui. Ele está parecendo que está baixando o sol na cabeça do povo. E ele resolveu que vai trazer uma seca violenta. Porque o texto diz assim, ó, que ele chamou o fogo para exercer a sua justiça, e este fogo consumiu, olha o que ele consumiu, o grande abismo. Por que ele consumiu o grande abismo? A ideia aqui é que de uma seca tão dura, mas tão violenta, a ponto que as fontes de água da região secaram. Não é só ausência de chuva, porque enquanto tiver um poço com água, vai se virando, mas nem tem mais um poço de água, mas enquanto tiver uma cacimba, vai se virando, enquanto tiver para cavar um cacimbão ou um poço, vai se virando. Ele disse, não, o fogo, a seca que o Senhor enviou, foi uma seca tão dura, mas tão dura, que até a água lá do subsolo secou. Deus vai tirar a água por completo. É como que dizendo, ok, eu não vou matar ninguém por gafanhoto, ninguém vai morrer de fome, vocês vão morrer de fome e de sede. Ele vai trazer fogo sobre Israel, de maneira que a seca vai destruir tudo, vai acabar com toda a água de Israel, vai matar toda a planta, eles não vão conseguir tirar nada, e no final das contas a expressão é, e o fogo devorava a herança
do Senhor. É impressionante porque em meio a toda essa confusão de pecados, Israel ainda é descrito como a herança do Senhor, os bens de Deus. Mas Deus está dispondo dos seus bens e destruindo absolutamente tudo. Ele resolveu que ia derramar a sua ira sobre Israel, iria trazer uma seca, uma calamidade tão grande, que o povo iria consumir tudo como instrumento do castigo de Deus, e no final das contas, os incêndios e a seca iria assolar tudo, e a própria herança de Deus iria ser consumida, tudo iria acabar. Quando você acha que está tudo perdido, de novo no versículo 5, surge um intercessor. De novo nós temos alguém para se compadecer da situação de Israel. Mas novamente eu quero que você preste atenção, não existe nenhum resquício de mérito em Israel. Do mesmo jeito que antes, Israel não fez nada de bom para merecer a suspensão desse castigo. Segundo lugar, Israel não se arrependeu. O texto não diz que Israel se arrependeu. O que nós temos aqui é um intercessor clamando por um povo que continua rebelde. Um intercessor que está clamando por um povo que continua cometendo idolatria, que continua fazendo toda desgraça. Mas o profeta, meus irmãos, munido de muito amor e compaixão pelo povo, de novo ele clama no versículo 5. E olha só como ele pede. Notou que ele parece uma criança pedindo? Ele faz assim: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Você já viu uma surra descontrolada? Uma surra descontrolada é quando ela começa justa e termina injusta. É quando você prende um ladrão que estava te roubando, tentando roubar um filho seu, e você dá uns bons murros nele. Essa é uma surra ainda justa. Mas uma coisa é quando você já começa a bater além do normal. E aí chega alguém e faz o quê? Opa, tá bom, não exagera não, tu vai matar o cara. Não é? O que é que o Senhor está ouvindo aqui por parte de Amós? É o Senhor dizendo: faça mais não, já tá bom, cessa agora. Senhor, não faz desse jeito, vai consumir tudo. Não faça assim, Senhor. Eu acho bonito quando ele diz assim: cessa agora. Como subsistirá Jacó? A mesma expressão que ele usou lá em cima. Como é que Jacó vai aguentar uma punição dessa? Senhor, o Senhor vai destruir tudo. Do jeito que está indo, não vai sobrar absolutamente ninguém, não vai sobrar absolutamente nada. Senhor, não faça assim. Eles são pequenos. Isso aqui é uma excelente maneira de lembrar uma mãe com raiva batendo no menino. Não é? Está a mãe dando uma surra violenta, aí o outro chega e diz: mamãe, ela é pequeno. Quando diz que ele é pequeno, o que é que a gente faz geralmente? Opa, tem razão, não dá para acertar a mão de todo jeito. O Senhor resolveu punir Israel, e a punição era dura. Não ia ser umas palmadinhas com sandália havaiana. O Senhor resolveu quebrar um cipó de marmeleiro nas costas dele. E ele sentou esse cipó de marmeleiro com todo gosto. Chega Amós e diz: Senhor, tá bom, eles são pequenos, Senhor, vai matar. Sabe o que é que Deus faz? Deus não olha para o povo e diz: mas eles merecem. Porque se ele dissesse eles merecem, ele podia continuar batendo quanto ele quisesse, porque realmente Israel merecia. Ele não diz: eles não se arrependeram, porque realmente eles não se arrependeram. Eles estão duros ainda do mesmo jeito. Eles não voltaram atrás em nenhum dos seus pecados. Deus tinha motivo para bater, mas Amós chega e diz: Senhor, tá bom, para, Senhor, eles são pequenos, eles não vão aguentar. E no versículo 6 diz: o Senhor se arrependeu, disse. E o que foi que Deus disse? Também não acontecerá. De repente Deus olha para Amós e diz: não se preocupe, eu não vou dar essa surra neles, eu não vou bater neles. Queridos, não houve nada neles que pudesse manifestar da parte de Deus qualquer tipo de empatia em relação a Israel. Foi somente
graça. A graça do Senhor, meus irmãos, o Senhor manifestou a sua graça do jeito que Ele manifestou a sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, e em meio à graça do Senhor, Ele escuta a oração do intercessor e não pune aqueles ímpios miseráveis, e agora Ele cessa o fogo que haveria de consumi-los. É por graça que eu e você não somos enfiados de cabeça para baixo no inferno agora, porque o Senhor teria todo o direito de fazer esse chão aqui se abrir no meio e jogar todos nós com corpo e alma direto no inferno, e ninguém aqui teria nem sequer um único motivo para reclamar disso, porque nós merecemos, desde o dia que nós nascemos, o inferno. O fogo era o nosso prêmio. No entanto, o Senhor foi gracioso, a graça do Senhor ouviu as intercessões de Cristo, Ele intercedeu por nós em vida, Ele intercedeu por nós na sua morte, Ele intercede por nós ainda hoje, e Cristo, intercessor, nos garantiu a nossa salvação por graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus, de forma muito graciosa, diz para Amós: tudo bem, Amós, eu não vou fazer assim não, eu não vou fazer desse jeito. Diante de uma nação pecadora, meus irmãos, o Senhor se manifesta ao seu povo. Os atributos divinos diante do pecado. O primeiro atributo que nós vimos, o Senhor, Ele é misericordioso. O segundo atributo que nós vimos, o Senhor é gracioso. Mas o terceiro atributo que o texto manifesta é que o Senhor, Ele é justo. A visão do capítulo, do versículo 7 é bem diferente. Porque em todos os momentos, notem, o Senhor mostra alguma coisa, está fazendo alguma coisa, e Amós fica só olhando, e depois que Deus diz o que é que vai fazer com aquilo, é que Amós intercede. Agora não, agora é diferente, porque agora não é uma coisa que Deus está fazendo, é um lugar onde Deus está. Versículo 7, mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro. É interessante isso. O Senhor estava em cima de um muro. A gente não sabe como é essa visão que Amós teve aqui. Se ele estava vendo o próprio Cristo pré-encarnado, alguma coisa assim, se era um homem, em formato de um homem. Nós não sabemos como é que ele estava vendo aqui. Mas o que nós estamos sabendo é o seguinte: ele estava em cima de um muro. E ele agora não vê o Senhor fazendo necessariamente uma coisa. Ele vê o Senhor numa posição. Porque o que vai ser dito agora não é mera ameaça. O que vai ser dito agora é o motivo do juízo. E o texto diz aqui que o Senhor estava em cima de um muro, mas não era um muro qualquer. Olha o versículo 7. O texto diz assim: ele estava em cima de um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. Onde ele estava? Ele estava em cima de um muro e tinha um prumo na mão. Não sei se você sabe o que é um prumo. Se você foi curioso e já foi olhar alguma construção, provavelmente você sabe o que é. Um prumo basicamente é uma cordinha, um barbante, com um peso na ponta. Antigamente era um negócio mais rústico, era um peso de bronze pendurado. Hoje em dia é um negócio todo tecnológico, coloca até a laser, negócio bem estiloso, né? Mas basicamente era uma cordinha com um prumo, com um peso. A ideia era a seguinte: à medida que você vai levantando, construindo uma parede, você não pode olhar só se ela está reta, se ela está indo naquela posição. Para isso, existe uma cordinha, às vezes colocam uma linha, para ter certeza de que a parede não vai ficar meio um S assim. Só Niemeyer que gosta desses S. Então, na casa da gente, a gente gosta de parede inteira. Mas a parede não cresce só em direção ao horizonte, ela também cresce para cima. O problema é que ela pode ficar inclinada. O prumo servia para cada fileira de tijolo que se assenta, você coloca o prumo para saber se o tijolo está no mesmo nível do outro de baixo, para que a parede suba ereta. É para isso que serve um prumo. O prumo não serve para construir a parede, ele serve para regulamentar a parede, para manter a parede
na linha. E esse muro aqui foi construído com prumo. Notaram aí? O texto diz que esse muro foi construído levantado a prumo. Então, ele foi levantado reto. A interpretação dessa parábola, meus irmãos, aliás, dessa profecia, não é difícil. Aqui, de forma muito clara, Israel é a parede. Israel é a parede. E o prumo não é tão difícil de entender também. O prumo é a medida pela qual as coisas são colocadas retas. E em Deuteronômio, capítulo número 4, versículos 7 e 8, Israel reconhece o que é o prumo. A palavra que diz lá é o seguinte: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós, o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós. É a Escritura que é o prumo. E ela construiu um Israel como uma parede muito alinhada. O prumo, meus irmãos, foi dado justamente por isso. É por isso que nós chamamos a Escritura de a única regra, ou cânon, ou vara de medir. É a mesma expressão para prumo. O que ele coloca aqui é que a Escritura Sagrada foi aquilo com o qual foi usado para construir Israel, e que Israel seria como um muro erguido, bem alinhado, porque as leis de Deus deveriam alinhar Israel direitinho. E do mesmo jeito que as leis de Deus foram usadas para alinhar Israel e ele ser construído como uma parede bem posta, ela também serve para avaliar se a parede continua também posta. É por isso que o texto nos diz que ele está em cima do muro. Não dá para usar um prumo embaixo. Você tem que estar em cima da parede. A parede já foi construída. E ela foi construída com prumo, dentro da lei de Deus. Era para Israel ser um muro bem inclinado, bem ereto, bem montado, sem nenhuma inclinação. Mas o texto diz que o Senhor iria passar um prumo nela agora. O versículo número 8 é assustador, porque o Senhor chega aqui com a palavra dele, com a lei, e diz: eu vou avaliar se Israel está no prumo. O problema, meus irmãos, é que não tem muito o que fazer quando você descobre que uma parede saiu do prumo. Tem muito o que fazer. O famoso bucho. Quando a parede faz um bucho, não tem jeito. Dependendo do tipo de massa, dependendo da velocidade como o pedreiro anda, a parede ela pode ceder à medida que ela vai sendo construída. Se ela ceder um pouco, você não pode ignorar. Tira no reboco, não pode. Porque se você ignorar esse desnível na parede, o que vai acontecer é que quando você jogar mais peso sobre ela, como o telhado, por exemplo, a parede vai cair. Se for um muro, o que vai acontecer é que esse muro vai cair mais cedo ou mais tarde, porque a tendência da inclinação é ela ir aumentando cada vez mais até cair. E o que ele está dizendo aqui é: eu vou passar um prumo em Israel agora. O problema é o que é que ele vai constatar. Ele vai constatar que Israel está todo fora do prumo. E hoje o Senhor resolveu passar um prumo na sua vida. Ele tentou construir a sua vida em cima da lei. E deu a você a Escritura. E deu a você instrução. E entregou a vocês uma igreja. E deu um pastor para pregar para vocês por anos. E ele agora vem com um prumo para saber se a sua vida realmente está sendo construída de forma reta ou não. Qual seria a constatação do Senhor? A constatação do Senhor foi terrível para Israel. A constatação dele é que Israel estava inclinado. E quando o muro está inclinado, você precisa derrubar para fazer de novo. É por isso que o versículo de número 9 é tão duro.
No versículo número 9, aliás, no final do versículo 8, ele diz que é tão duro, ele diz assim: eu vou pôr o prumo no meio do meu povo de Israel. Eu vou passar Israel pelo prumo, mas o final do versículo 8 é: e jamais passarei por ele. Queridos, essa frase para nós fica até estranha. Como é que ele está querendo dizer que não vai passar? Ele acabou de dizer que vai passar o prumo, e depois vai dizer que não vai passar mais. O que é que ele está querendo dizer? A palavra que ele usa aqui para passar é a mesma palavra que é usada lá em Êxodo, quando o texto nos diz, na última praga, quando o Senhor iria mandar um anjo da morte e matar todos os primogênitos. Mas nas casas onde houvesse sangue sobre o umbral, o anjo da morte passaria sobre a casa e não entraria na casa e não executaria o juízo. Por isso, logo em seguida, o Senhor mandou que eles comemorassem uma festa como lembrança disso. E o nome da festa era Páscoa, que significa justamente passagem. Ele disse: lá no deserto, aliás, lá no Egito, eu passei sobre vocês e eu não puni vocês, porque havia sangue no umbral das portas de vocês, mas agora eu passo um prumo na vida de vocês, e descubro que vocês estão todos tortos, vocês estão todos inclinados. Eu dei a Bíblia, eu dei a lei, eu dei profetas, eu dei instrução, eu ensinei vocês, eu dei a luz a vocês, eu mostrei a vocês como é que vocês iriam se portar e construir as suas vidas. Vocês construíram uma vida completamente torta, agora eu medi vocês e vi o nível de inclinação que vocês têm, não serve mais para continuar em pé. Eu não vou mais suspender o anjo da morte. Ele está dizendo: jamais vou pular por ele, jamais vou deixar para lá, eu não vou ignorar isso. Dessa vez, meus irmãos, Deus foi tão contundente, Amós não teve mais coragem de interceder. Amós não tinha mais nada para dizer, porque Deus olha para ele e diz: eu tenho um motivo, Amós, eu tenho um motivo para punir esse povo, e o motivo é que eles tinham tudo para dar certo, Amós. Eu dei a eles as condições para que eles construíssem uma vida correta em cima da minha palavra, Amós. Amós, eu dei as condições para que eles andassem de forma reta, de acordo com a regra da escritura que eu dei para eles, mas eles não andaram, Amós. Amós, eu não vou passar mais sobre eles, Amós. Pelo contrário, versículo 9: mas os altos de Isaque serão assolados. Isaque, meus irmãos, o filho de Abraão, o patriarca, foi o patriarca que mais construiu altares. Abraão construiu alguns, mas Isaque construiu muito mais. Todos eles símbolos da comunhão, todos eles símbolos dessa união de Deus com Isaque. Em cada momento ele ia construindo um altar, mas de repente esses altares, esses lugares de adoração que Isaque montou, foram transformados em lugares de idolatria. Ao invés de Deus ser adorado nesses lugares, Deus estava sendo profanado. Era um Deus estranho que estava sendo cultuado. O povo estava agora se levantando contra Deus nos lugares de adoração, mas não só isso. Eles estavam trazendo ídolos estranhos, bezerros de ouro na cidade de Berseba, Gilgal e Betel. O Jeroboão I tinha construído uma idolatria completamente avessa, de forma que a religião de Israel era idolátrica ao extremo, e eles todos estavam fazendo isso, e o Senhor está dizendo: eu vou destruir os altos, eu vou assolar todos eles, não vai sobrar nada, eu vou queimar tudo, porque eu preciso destruir a idolatria no meio do meu povo, eu vou acabar com esses altos. Eles não podem continuar usando os lugares em que Isaque me adorou para adorar deuses estranhos. Eles não podem fazer isso. O lugar onde Deus tinha manifestado graça a Isaque era um lugar agora de abuso. Eles estavam abusando da graça divina, mas não só isso. O texto diz ainda assim, eu vou assolar os altos de Isaque e vou destruí-los, os santuários de Israel, todos os santuários que eles construíram, os de Berseba, de Gilgal, de Betel, eu vou assolar todos. Eu vou acabar com a adoração deles, mas eu vou acabar
com quem construiu essa adoração também. Logo em seguida ele diz: e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Ele diz: eu vou matar o rei. Aí, meu irmão, você vê a coragem que Amós teve. Porque se você pegar no versículo número 10, aí, diz que Amazias, o sacerdote de Betel, que Jeroboão II, rei de Israel, tinha colocado lá, ouviu isso e foi avisar para Jeroboão, dizendo que Amós estava conspirando contra o rei. Então, onde é que Amós está pregando? Amós está pregando em Betel. Amós foi para lá, e lá ele avisou para o povo que Deus tinha colocado um prumo em Israel, e que Israel estava torto, e que Deus não ia deixar passar dessa vez, e que ele iria assolar os lugares de adoração, iria destruir aqueles lugares, e ia matar a família de Jeroboão. Foi exatamente isso que ele fez. Ele mostrou coragem aqui, mas ele não intercedeu. Mas sabe o que é bonito nisso aqui, meus queridos? É que o reinado de Jeroboão II foi tranquilo. Não aconteceu nada de ruim. Pelo contrário, ele era um ímpio, mas o reinado prosperou, tudo se saiu bem. E por que tudo deu certo no reinado de Jeroboão? Porque o Senhor iria mandar gafanhoto, e Amós orou, e Deus disse que não ia mais mandar. Porque Deus ia mandar uma seca, e Amós orou, e Deus não mandou a seca. Mas, alguns anos depois, meus irmãos, o filho de Jeroboão II, chamado Zacarias, foi assassinado por um homem chamado Salém. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículos de 8 a 11. E naquele dia se encerrava a família de Jeroboão. O último membro daquela família foi assassinado com uma espada, do jeito que Deus disse. E 60 anos depois, no ano de 720, o rei Sargão II, imperador da Assíria, invadiu Israel e queimou todas as cidades, inclusive as cidades de Betel, Gilgal e Beceba. Queimou todos os altos, todos os lugares de adoração, levou o povo que sobrou, que não morreu, cativo, e mandou um povo estranho para morar na terra. Deus cumpriu com a sua ameaça. Deus julgou. E o motivo é simples. É porque a paciência de Deus também tem limite. Chega uma hora que o cálice de ira de Deus se enche. As pessoas acham, os crentes acham, que dá para pecar tranquilão. Vai pecando, pedindo perdão, assim a gente chega no céu. Você não entendeu, meu irmão, como é que funciona. O Senhor, Ele exerce misericórdia, o Senhor exerce graça, mas Ele também exerce juízo. E chega uma hora que Ele olha para a vida e diz: não adianta mais, agora chegou a hora. E a punição do Senhor é severa a tal ponto que ninguém mais intercede, notou isso? Não há intercessão, porque o juízo de Deus é final. E no dia em que o Senhor resolve exercer a sua justiça, Ele assola completamente, Ele transforma essa vida no inferno, Ele condena de forma definitiva. Então, não se esconda por trás de currículo de crente, não se esconda por trás de batismo e profissão de fé, não se esconda por trás de anos de serviço em igreja fulano de tal, não se esconda, porque o que o Senhor quer é passar um prumo em sua vida. E se sua vida for torta, meu irmão, pode ser que hoje seja o dia do juízo do Senhor. Por isso não se engane, não tratem o Senhor como se fosse qualquer um, porque Ele não é bobo para ser enrolado, Ele não é nenhum qualquer para ser tratado e você continuar com os seus pecados, com sua vida pecaminosa e de forma hipócrita pedir perdão, jurando que vai dar tudo certo, toda a sua vida está completamente desmantelada. Você vive afundado em imoralidade, você vive afundado em pensamentos maus, você vive com raiva do irmão, falando mal do próximo, você vive fofocando por aí, você vive murmurando de tudo, você vive pecando contra o Senhor e acha que o Senhor está relevando o tempo inteiro. Meu querido, vai chegar o último dia, vai chegar o dia que a paciência do Senhor vai se esgotar.
E nesse dia, meu irmão, eu não queria estar na sua pele, porque o autor aos Hebreus diz isso com todas as letras: dura coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque para homens que pecam, sabendo o que estão fazendo, e fazem isso de gosto, de boa vontade, para esses, não há sacrifício. O Senhor vai exercer juízo. Se não for hoje, se não for amanhã, vai ser no dia que Ele voltar. Não pense que Ele pode ser enrolado por você. Não pense nisso. Esse texto, então, meus irmãos, nos traz pelo menos 3 lições. No que diz respeito à forma como Deus lida com o nosso pecado e que nós precisamos aprender hoje à noite. A primeira lição é que nós precisamos nos lembrar de que o Senhor, Ele é misericordioso. Ele enviou o seu Filho para morrer, para nos perdoar os pecados, por amor a nós. Ele realmente nos ama. As suas misericórdias, meus irmãos, são a causa de nós não sermos consumidos. É pela intercessão de Jesus Cristo que você é perdoado. É pela ação de Jesus Cristo como sumo sacerdote que você tem os seus pecados cancelados. Por isso, meu irmão, não perca tempo. Seja você hoje aquele que vai confessar o seu pecado e rogar a Deus misericórdia da parte dele. Porque não existe nada dentro do nosso coração que possa servir como fonte de barganha contra Deus. Rogue misericórdia, peça para que Ele tenha pena de você, diga que você é pequeno, se humilhe que está na sua porta, suspender o juízo que está chegando até você, e você não será alcançado pela destruição eterna. Rogue por graça e misericórdia do Senhor, porque Ele é misericordioso. O Senhor tem prazer em executar misericórdia. Ele nos ama e Ele deseja sim nos perdoar, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não deseja mandar você para o inferno, mas não tenha dúvida, Ele fará se você não clamar por misericórdia. Não vai se explicando não. Senhor, o Senhor sabe como é que são as coisas, né? A carne é fraca, Senhor, eu caí. Não, meu filho, você está se gabando, você não está rogando por misericórdia. Peça a Deus por misericórdia. Deus é gracioso, meus irmãos. Sabe o que é bom nisso? É que por causa da sua graça, Ele escuta as nossas orações. Ele poderia simplesmente virar as costas e não nos atender. O que nos leva, queridos, a pensar também de que quando a igreja do Senhor ora, quando o povo de Deus ora, o Senhor suspende juízo. Já parou para pensar o que poderia estar acontecendo com o mundo, mas de repente, quando um homem de Deus só clama, o Senhor suspende o juízo sobre uma nação inteira. O povo de Deus precisa se lembrar que a oração é o meio de graça, onde o Senhor concede graça ao seu povo, não por merecimento deles, porque senão não seria graça, mas por meio da graça o Senhor concede salvação. Por isso, pare de pedir a Deus para ganhar dinheiro e comece a orar a Deus por salvação de pessoas. Porque talvez você não tenha pessoas convertidas ainda ao seu redor, porque você não tem orado o suficiente por salvação. Porque Amós clama e o Senhor concede salvação. Porque a graça do Senhor se manifesta quando o povo de Deus clama. Eu brinco que os arminianos são arminianos até a hora de orar, porque na hora de orar ele não fica dizendo: Senhor, respeite o coração e a decisão de fulano. Não mexa com ele, Senhor. Quando ele se decidir, o Senhor entra. Não, Senhor, mete o pé na porta desse coração. Senhor, arromba, entra e toma posse. É seu, Senhor. Destrói a vida de fulano para que ele seja erguido espiritualmente. Senhor, intervenha mesmo, Senhor. Vá lá e salve. Nessas horas todo mundo é calvinista. Ninguém quer falar de livre-arbítrio. Ore por isso, meu irmão. Ore pedindo misericórdia a Deus pela sua vida, mas lembre que Deus é gracioso para perdoar pecados, e quando o povo de Deus clama, o Senhor responde com salvação.
Quando o povo de Deus pede, Deus tem prazer em nos atender. Ele nos diz que se um pai tem prazer em atender um filho, imagina ele que é um pai bom, que é um pai santo, ele tem prazer. Mas se nós pedimos e não recebemos, é porque pedimos mal, para esbanjar os nossos próprios prazeres. Pede-me e te darei as nações por herança. Ore por salvação, meu irmão. Mas por último, me permita aqui uma advertência. Não se confie para continuar pecando. Não se confie para continuar nessa sua vida distante do Senhor. Não se confie que vai dar tudo certo no final. Porque a paciência de Deus tem limite. Demora. Por isso que Ele é conhecido por ser longânimo. Vai demorar. Mas a gente não sabe quanto ainda falta para Ele se encher. E no dia que a paciência do Senhor se esgotar com você, meu irmão, o Senhor irá derramar sobre você a sua mão. O Senhor nos mede o tempo inteiro. Ele quer que nós venhamos a andar de forma reta, no prumo, de acordo com a sua palavra. Por isso não se engane, que o Deus de Israel, Ele vai julgar. Por isso não abuse da paciência do Senhor. Se você acha, meu irmão, que isso eles mereciam porque eles estavam andando errado, imagina você que tem a luz do Evangelho. Imagina nós que sabemos muito mais do que o povo de Deus naquela época. Imagina nós que nós conhecemos a Jesus Cristo. Imagina nós que conhecemos a obra da salvação de Jesus Cristo. Imagina nós que temos todo o Novo Testamento. Imagina nós que temos instrução o tempo inteiro. Se não na igreja, no YouTube, em qualquer canto você tem instrução. Nós temos muito mais luz e o Senhor, meus irmãos, vai nos cobrar muito mais do que cobrou deles. O Senhor disse isso para Cafarnaum, que haveria um juízo mais rigoroso para eles do que para Sodoma e Gomorra, aqueles homens ímpios que estavam lá enfiados na imoralidade, que o Senhor mandou fogo do céu. O juízo vai ser pior, porque Cafarnaum viu Jesus. Todos nós vemos Jesus, todo domingo ele é pregado nessa igreja. Haverá muito maior juízo para aqueles que não desejam corrigir as suas vidas. Não se engane. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, corrija-se hoje, organize-se hoje, para que você possa clamar por misericórdia e receber graça e perdão da parte de Deus. Irmãos, é um Deus aleijado que muitos crentes seguem, um Deus que não possui todos os seus atributos. O Senhor nos deu um lampejo de quem Ele é hoje à noite. Ele nos mostrou que é gracioso, misericordioso e justo. Que façamos valer a sua revelação hoje à noite.